Dona Ema, 17 de abril de 2020. Para darmos início à nossa sessão ordinária virtual, verifica-se a participação dos senhores vereadores e a senhora vereadora. Vereador Ademar Gonçalves. Presente. Vereadora Carla Juliana Jagelski Linder. Habilita teu som, cara. Vereadora Carla Juliana Jagelski Linder. Você tá no mudo, cara. Presente. Vereadora Eliana de Fátima Novak. Presente. Tu quer ficar mutado ou não? Eu tenho que ficar muda quando não falo. Vereador Graupner. Presente. Vereador Jean Carlos Rizieri. Presente. Vereador Jonathan Kitter. Presente. Vereador Juliano Rizieri. Presente. Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária virtual. Em relação à realização das sessões virtuais, deixo os trabalhos da Secretaria da Sessão sob a responsabilidade do senhor vereador Jean Carlos Lizieri. Coloco as atas das sessões anteriores em discussão, informando que as mesmas foram encaminhadas eletronicamente aos senhores vereadores para análise. Coloco as atas em votação. Vereador Ademar Gonçalves. Ok, positivo. Aprovado. Vereadora Carla Juliana Jaziel Linder. Aprovado. Vereadora Eli Fano. Aprovado. Vereador Gilmar Graupner. Aprovado. Vereador James Alberto Adam. Aprovado. Vereador Jean Carlos Aprovado. Rizieri. Vereador Jonathan Kitter. Aprovado. Vereador Juliano Rizieri. Aprovado. Estão aprovadas. Passaremos ao expediente do dia. Portaria número 149/2020, de 2 de abril de 2020. Exonera a agente política Eliane de Fátima Novak do cargo de secretária da Assistência Social do município de Dona Ema. Nerci Bar, prefeito municipal de Dona Ema, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso 9 do artigo 79 da Lei Orgânica do Município de Dona Ema, de 31 de março de 1990, e de conformidade com os artigos 89, incisos 1º, parágrafos únicos da Lei Orgânica do Município de Dona Ema, a pedido da agente política datado de 2 de abril de 2020. Resolve, artigo 1º, exonerar a agente política Eliane de Fátima Novak, inscrita no CPF, sob o número 038.950.79979, expedida pela Secretaria de Segurança Pública, matrícula número 963, do cargo de secretária da Assistência Social do município de Dona Ema. Dona Ema, 2 de abril de 2020, Nerci Bar, prefeito municipal.
Notificação recomendatória circular número 2/2020, Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Dona Ema. Novas medidas administrativas aplicáveis à contenção de gastos públicos diante de situação de emergência de Santa Catarina para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia do Covid-19. Urgente. O Ministério Público de Contas, no uso de suas atribuições de guarda de ordem jurídica e fiscal, sua execução pelos presentes procuradores signatários, considerando o disposto no artigo 127, 130 da Constituição Federal, a qual prioriza que o Ministério Público e instituições permanentes, essenciais e funções jurisdicionais do Estado, incumbindo-lhes a defesa da ordem jurídica e de regime democrático e de todos os interesses sociais indevidamente disponíveis, considerando o disposto no artigo 27, parágrafo 5º da Lei Federal número 8.625/1993 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que faculta ao Ministério Público expedir recomendação aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário resposta por escrito. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 37, afirma que a administração pública, direta e indireta de qualquer poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios legais da impessoalidade, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando que o artigo 3º, 6º do Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina prevê que compete ao Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, no exercício de suas funções institucional, expedir recomendações visando a melhoria da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, fixando prazo razoável para adoção de medidas cabíveis. Considerando que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 11 de março de 2020, classificou como pandemia e enfermidades de novo coronavírus, o Covid-19. Considerando que nos termos do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Considerando a portaria número 2.439, de 21 de setembro de 2017, a qual aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Considerando que a emergência da saúde por si autoriza o estabelecimento da prioridade da despesa em foco nesta área, e considerando que o Supremo Tribunal Federal, o STF, quando do julgamento do recurso extraordinário número 565089, em sessão ordinária plenária realizada no dia 25 de nove de 2019, com repercussão geral reconhecida, já se posicionou pela não obrigatoriedade de concessão das revisões gerais anuais nos vencimentos dos servidores públicos, com tese fixada no sentido de que, no encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que gera direito subjetivo à indenização, deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca da razão pelas quais não propôs a revisão. Recomenda esse Ministério Público de Contas que o gestor municipal, após rigorosa análise dos critérios de oportunidade e conveniência, observando os interesses públicos e ainda após análise da situação financeira do município, com estudo de projeções de receita e despesa para o presente exercício, caso esteja enfrentando ou na iminente de enfrentar qualquer tipo de dificuldade financeira que implique em restrições na prestação de serviços públicos na saúde, educação e segurança, bem como na relação dos pagamentos de remuneração de servidores e prestadores de serviços. Evite encaminhar o projeto de lei prevendo revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos ou aumentos diferenciados de qualquer natureza,
com vantagens indenizatórias e garantidas desnecessárias, especialmente enquanto vigorar a situação de emergência de saúde pública relativa ao Covid-19. A presente recomendação completa a notificação recomendatória conjunta 01/2020, expedida por esse Ministério Público de Contas em 19 de março do corrente. Caso haja o ato a se enquadrar na situação prevista nesta notificação recomendatória, fica o prazo de 10 dias corridos para que a mesma seja encaminhada ao Ministério Público de Contas, junto com a exposição de demonstrativos, informações referentes à arrecadação durante o período emergencial, bem como demonstrativo do impacto econômico e medida, além de outras informações que julgar relevante. A remessa das informações deve ser feita na forma digital, preferencialmente encaminhada no endereço gasbcf@mpc.sc.gov.br. Florianópolis, em 1º de abril de 2020. Essa notificação, então, é recomendatória, cujo originalizou, senhor presidente, o envio, né, do projeto de lei a ser apreciado hoje. É isso, senhor presidente. Não havendo mais nada no expediente do dia, passaremos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura das comissões permanentes para o exercício 2020, devido ao retorno da senhora vereadora Eliane de Fátima Novak. Comissões permanentes 2019-2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, James Alberto Adam. Vice-presidente, Juliano Rizieri. Relatora, Eliane de Fátima Novak. Comissão de Finanças e Orçamentos. Presidente, Jean Carlos Rizieri. Vice-presidente, Jonathan Kitter. E relator, Ademar Gonçalves. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Ademar Gonçalves. Vice-presidente, Gilmar Graupner. E relatora, Carla Juliana Jagielski Lindner. De Indústria, Comércio, Prestação de Serviços e Turismo. Presidente, Gilmar Graupner. Vice-presidente, Jonathan Kitter, e relatora Eliane de Fátima Novak. De Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente, presidente, James Alberto Adam, vice-presidente, Jonathan Kitter, e relator, Ademar Gonçalves. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social, presidente, Carla Juliana Jagielski Lindner, vice-presidente, Juliano Rizieri, e relator, Jean Carlos Rizieri. Coloca as comissões permanentes em discussão. Coloca as comissões permanentes em única votação. Vereador Ademar Gonçalves. A favor. Está ouvindo? Estou ouvindo. Vereadora Carla Juliana Jagielski Lindner. A favor. Vereadora Eliane de Fátima Novak. A favor. Vereador Gilmar Graupner. A favor. Vereador James Alberto Adam. A favor. Vereador Jean Carlos Rizieri. A favor. Vereador Jonathan Kitter. A favor. Vereador Juliano Rizieri. A favor. Estão aprovadas as comissões permanentes. Registra-se em alta os documentos confeccionados no período em que a Câmara estava com os trabalhos suspensos, devido aos decretos municipais, decretos estaduais, referente ao coronavírus. Portaria número 003/2020, portaria número 004/2020, ato da mesa número 002/2020 e ato da mesa número 003/2020. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 003/2020. Projeto de resolução número 3/2020, de 17 de abril de 2020. Dispõe sobre a realização de reuniões virtuais de comissões permanentes e de sessões plenárias ordinárias e extraordinárias virtuais na Câmara Municipal de Vereadores de Dona Ema, Estado de Santa Catarina. A mesa diretora da Câmara Municipal
de Vereadores de Dona Ema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas regimentais atribuições, considerando a exceção provocada pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, inclusive quanto a medidas a serem adotadas para contenção do proliferamento do vírus. Resolve. Artigo 1º. As reuniões ordinárias de comissões permanentes presenciais e as sessões plenárias ordinárias presenciais ficam suspensos até 31 de maio de 2020, em virtude da situação excepcional de emergência desencadeada pelo novo coronavírus Covid-19. Parágrafo 1º. As sessões ordinárias de abril e maio correrão de forma descrita na presente resolução para resolver pauta urgente dos projetos que já estão na Casa Legislativa. Parágrafo 2º. O prazo previsto nesse artigo poderá ser reavaliado dependendo do quadro epidemiológico local, estadual, nacional, observadas as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 2º. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, diante da solicitação do prefeito ou por interesse institucional, poderá convocar sessões plenárias extraordinárias e reuniões extraordinárias de comissões permanentes para deliberação da matéria por sistema virtual, quando se trata de 1. Projeto de lei complementar. 2. Projeto de lei ordinária. 3. Projeto de resolução. 4. Projeto de decreto legislativo. 5. Requerimentos. 6. Indicações. Parágrafo 1º. Somente serão submetidos ao sistema virtual de discussão e de votação, em sessão plenária extraordinária virtual, as matérias que estiverem instruídas com pareceres de comissões permanentes designadas. Parágrafo 2º. As reuniões virtuais extraordinárias de comissão e as sessões plenárias virtuais extraordinárias correrão no dia e em hora definidos pelo presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. A metodologia de discussão e de votação da matéria em reuniões de comissão e em sessões plenárias virtuais seguirão, no que couber, o que determina o regimento interno. Parágrafo 4º. A discussão se dará através do sistema de fórum de discussão, por meio do qual os vereadores poderão encaminhar considerações por escrito e debater acerca da matéria em pauta durante toda a duração da reunião virtual, de comissão ou de sessão plenária virtual. Parágrafo 5º. O voto de cada vereador será considerado um ambiente virtual definido por esse fim após o encerramento do fórum da discussão. Parágrafo 6º. Concluída a reunião virtual da comissão ou a sessão plenária virtual extraordinária, o sistema emitirá registro completo que será homologado pelo presidente e divulgado pelo site da Câmara Municipal. Parágrafo 7º. Aplica-se às reuniões virtuais de comissão e às sessões plenárias virtuais extraordinárias a disciplina das sessões extraordinárias e ordinárias, no que couber. Artigo 3º. A mesa diretora providenciará as medidas técnicas de implantação do plenário virtual no Poder Legislativo junto ao site da Câmara. Parágrafo único. Havendo condições técnicas, a mesa diretora, em seu critério, poderá adotar metodologia para sessões plenárias virtuais extraordinárias e reuniões extraordinárias de comissão por vídeo de forma remota. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2020. Sala de sessões, 17 de abril de 2020. Lauri Alves dos Santos, presidente. Coloco o projeto de resolução número 003/2020 em discussão. Coloco o projeto de resolução número 003/2020 em única votação. Vereadora Demário Gonçalves. A favor. Vereadora Carla Juliana Jagielski Liner. A favor. Vereadora Eliane de Fátima Novak. A favor. Vereador Gilmar Graupner. A favor. Vereador James Alberto Adam. A favor. Vereador Jean Carlos Lisieri. A favor. Vereador Jonathan Kitter. A favor. Vereador Juliano Lisieri. A favor. Está aprovada em única votação. É isso, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, interposto ao projeto de lei complementar número 001/2020. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para interpor o projeto de lei complementar número 1/2020, sala das sessões de 19 de março de 2020, Lauri Alves dos Santos, presidente. Parecer. Após a análise do projeto de lei complementar número 1/2020, que altera dispositivos da lei complementar número 74/2005, de 13 de dezembro de 2005, que institui o Código Tributário do município de Dona Ema e da outras providências. Somos de parecer favorável à aprovação do mesmo, sem o acatamento de emendas. Jair Sharaiba, relator. Ata. Às 18 horas do dia 19 do mês de março do ano 2020, reuniu-se a comissão para apreciar o parecer do relator, verificando a seguinte votação: James Alberto Adam, Juliano Rizieri e Jair Sharaiba. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, interposto ao projeto de lei complementar número 001/2020. A Comissão de Finanças e Orçamentos, para interpor o projeto de lei complementar número 1/2020, sala das sessões em 19 de março de 2020, Lauri Alves dos Santos, presidente. Parecer. Após a análise do projeto de lei complementar número 1/2020, que altera dispositivos da lei complementar número 74/2005, de 13 de dezembro de 2005, que institui o Código Tributário do município de Dona Ema e da outras providências. Somos de parecer favorável à aprovação do mesmo, sem o acatamento de emendas. Ademar Gonçalves, relator. Ata. Às 18 horas do dia 19 do mês de março do ano 2020, reuniu-se a comissão para apreciar o parecer do relator, verificando a seguinte votação: Jean Carlos Rizieri, Jonathan Kitter e Ademar Gonçalves. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 001/2020. Projeto de lei complementar número 1/2020, altera dispositivos da lei complementar número 74/2005, de 13 de dezembro de 2005, que institui o Código Tributário do município de Dona Ema e da outras providências. Merci Bar, prefeito municipal de Dona Ema, estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Os artigos 364, 365, 366, 367, 368, 369 e 372 da Lei Complementar 74, de 13 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo número 364. Será dividida a contribuição de melhoria no caso de valorização de imóvel privado em virtude de realização de obra pública descritas em lei específica. Parágrafo único. A contribuição será fixada antes do início da obra e deverá o sujeito passivo ser informado sobre a situação e contribuição. Artigo 365-A. A contribuição de melhoria prevista nesse Código Tributário tem como fato gerador a valorização do imóvel localizado nas áreas beneficiadas diretamente ou indiretamente por obras públicas. Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador da data da publicação do demonstrativo de custos de obra de melhoramento executada em sua totalidade ou em parte suficiente para beneficiar determinados imóveis. Artigo 366. O contribuinte do tributo é o proprietário ou titular do domínio útil, o possuidor de qualquer título do imóvel por natureza ou acessão física, valorizado em razão da obra pública, ao tempo do lançamento. Parágrafo 1º. A responsabilidade pelo pagamento do tributo transmite-se aos adquirentes do imóvel ou aos sucessores de qualquer título. Parágrafo 2º. Responderá pelo pagamento o incorporador ou organizador de loteamento não edificado ou em face de venda, ainda que parcialmente edificado, que vier a ser valorizado em razão da execução da obra pública. A. Revogado. B. Revogado. Parágrafo 3º. Os bens indevisos são considerados como pertencentes a um só proprietário e aquele que for lançado terá o direito de exigir dos condôminos as partes que lhe couberem. Parágrafo 4º. Em caso de enfiteuse, responderá pela contribuição de melhoria à enfiteuse. Artigo 367. A cobrança da contribuição de melhoria terá como limite os custos da obra, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização, desapropriação, administração, execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso
e outras de praxe em financiamentos ou empréstimos, que terá sua apreciação monetária atualizada na época do lançamento. Primeiro, revogado. Segundo, revogado. Parágrafo 1º. Serão incluídas nos orçamentos de custo de obras todos os investimentos necessários para que o benefício delas decorrentes alcançadas pelo imóvel situados não nas respectivas zonas de influência. Parágrafo 2º. O percentual da contribuição de melhoria em razão ao custo da obra. A, revogado, B, revogado, C, revogado, D, revogado, E, revogado, F, revogado. Parágrafo 3º. A contribuição será dividida entre os imóveis beneficiados. Parágrafo 4º. Correrão por conta do município. 1. As cotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do município ou isentos de contribuição de melhoria. A contribuição que tiver valor inferior a 50 unidades fiscais, UFM, vigente no momento da emissão das respectivas notificações para pagamento. 3. As importâncias que se referirem às áreas de benefício comum. Parágrafo 5º. Sob pena de responsabilidade funcional, as unidades municipais competentes, no prazo máximo de 30 dias de sua apuração, deverão encaminhar a repartição fiscal competente, relação detalhada das obras executadas e o correspondente pelo custo final, inclusive reajustes definidos concedidos para fins de lançamento e arrecadação das contribuições. Parágrafo 6º. Para cada obra ser custeada por meio de contribuição de melhoria, deverá ser criada comissão de acompanhamento de procedimento composta por, no mínimo, 2 integrantes do Poder Executivo Municipal, 1 integrante da comunidade, sendo que essa comissão caberá acompanhar os trâmites do procedimento administrativo relativos aos lançamentos da contribuição de melhoria, inclusive no que diz respeito à determinação da parcela do custo da obra a ser custeada pelos lindeiros, bem como manifestar-se sobre cada uma das etapas relativas a tal procedimento. Artigo número 368. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração publicará, antes do início de cada obra, edital contendo, no mínimo, entre os outros elementos, em julgar conveniente os seguintes. 1. Descrição e finalidade da obra. 2. Delimitação das áreas ou zonas de influências diretas e indiretas beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidas. 3. Memorial descritivo do projeto. 4. Orçamento do custo da obra, incluindo a previsão de reajuste na forma da legislação municipal. 5. Determinação da parcela de custos de obra a ser ressarcida pela contribuição de melhoria. 6. Determinação do fator de observação do benefício da valorização para toda a zona de influência ou para cada uma das áreas diferenciadas nelas contidas. 7. Prazo de 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos constantes no edital. 8. Identificação do órgão responsável pela obra e da repartição fazendária que deverá receber as impugnações ao edital. Parágrafo único. Artigo número 369, revogado. Artigo número 372. A contribuição será arrecadada em até 36 parcelas, observando o prazo de decadência para a constituição dos créditos tributários, na forma e condições regulamentadoras. Parágrafo único. O parcelamento será requerido pelo contribuinte junto à repartição competente pelo prazo de 30 dias a contar da data do recebimento da notificação, podendo optar. 1. Em parcela única com prazo de vencimento não superior a 30 dias da regular comunicação de débito com 15% de desconto no abatimento do valor total.
2. Em até 3 parcelas de igual valor e sucessivo pagamento, com 10% de abatimento sobre o valor total, tendo a primeira parcela prazo de vencimento não superior a 30 dias da regular comunicação dos débitos em tertícios mínimos de 30 dias entre uma parcela e outra. 3. Em até 36 parcelas de igual valor e sucessivos pagamentos corrigidos pela UFM com juros de 1% ao mês, tendo a primeira parcela prazo de vencimento não superior a 30 dias da regular comunicação de débitos, interstícios mínimos 30 dias entre as parcelas. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrários. Artigo 3º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, do ONEM 9 de março de 2020, para o prefeito municipal. Coloco o projeto de lei complementar número 001/2020 em discussão. Senhor presidente, é só uma dúvida naquilo que o secretário falou, a respeito dessa lei específica, né? Essa lei também vai entrar na casa, é isso, vereador Jean? À medida que qualquer benfeitoria que seja cobrado, né? Vou dar um exemplo de rua pavimentada, né? Teria que ter uma lei específica para aquela rua. Então, em conversa hoje com o prefeito, ele nos orientou hoje que ele necessita de urgência desse projeto, porque existe a intenção da administração municipal na pavimentação do Caminho Pinhal, numa parte, e Nova Esperança. Segundo ele, esse trecho da praça aqui não teria mais tempo hábil. Não sei. Eu, sincero a você, presidente, eu tenho minhas dúvidas sobre esse projeto. Não tenho total segurança na aprovação dele hoje. Então, face a esse, eu peço vistas a esse projeto. Peço que o senhor retire ele da pauta. Só para entender mais um, senhor presidente, a respeito da lei específica, né? Essa lei específica, quando ela vem para essa casa, ela também já vai vir com esses valores específicos do que cada um vai pagar e o que a prefeitura vai pagar também, que a prefeitura com certeza também vai pagar, acho que a maioria dessa obra, né? Eu acho que não sei como funciona isso também. Realmente tem que vir mais detalhado, né, Jans, esse projeto. A gente tem que ter mais tempo para discutir isso daí. O senhor presidente, não tem como o prefeito participar de uma sessão online nossa e dar uma explicação sobre esse projeto? Teria, né? Porque ele ficou bem confuso, esse projeto, para entender. Sim. Deixa eu achar aqui novamente a contribuição de melhoria será dividida entre os imóveis beneficiados. Correrão daí por conta do município. As cotas relativas aos imóveis pertencentes ao município, então o que é do município, o município vai pagar, que faz, né? Passar em frente de qualquer coisa pública, o município paga. A contribuição que tiver inferior a 50 UFM, né? E a importância que se referem às áreas de benfeitoria comum. Pois é, mas assim, não tem um cálculo, né, estimativo. Tipo assim, você tem uma área de 30 metros de frente. Mais ou menos o que eu vou pagar nessa área de 30 metros? Pois é. Esse projeto está bem confuso. Não consta, né, no projeto isso aí, né? Devia vir ter uma noção de metro. valores. Tá, então vamos seguir, vamos tirar fora da... Pede vista, pode pedir vista, né? Tira. Eu acho. O pessoal concorda, hein? Sim. Tá, então fizemos vista dele já. Continua. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 027/2020, expedido pelo prefeito municipal. Ofício número 27/2020. A sua excelência, senhor presidente Lauri Alves dos Santos. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente. Os nossos cordiais cumprimentos
estamos encaminhando essa egrégia Casa Legislativa o presente projeto de lei número 7/2020, que estabelece medidas de caráter emergencial para ajudar a mitigar os efeitos econômicos do Covid-19 no município de Dona Ema. Sendo que se apresenta para o momento, colhemos a oportunidade para reiterar protesto de elevadíssimo apreço, atenciosamente, Nercy Barco, prefeito municipal. Eu só vou ler aqui, senhor presidente, a mensagem do projeto, tá? Antes de ler o projeto. Mensagem do projeto de lei número 7/2020. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Estamos encaminhando o projeto de lei número 7/2020, que estabelece medidas em caráter emergencial para ajudar a mitigar os efeitos econômicos do Covid-19 no município de Dona Ema. Faça a notificação recomendatória circular número 2/2020, aquela que foi lida no começo pelo Ministério Público de Contas de Florianópolis, né? Com data de 2 de abril, que estabelece novas medidas administrativas aplicáveis à contenção de gastos públicos diante da situação da emergencial de Santa Catarina para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia do Covid-19. Aí aqui ele diz, considerando os decretos os municipais, estadual, enfim, né, vários decretos. Com base no exposto e visando a contenção de gastos públicos nesse momento crítico, estamos encaminhando para revogação as leis que concedem a revisão geral ou alterando a remuneração a partir de 1º de abril de 2020, as quais sejam a Lei número 1609, de 24 de março de 2020, que concede a revisão geral anual à remuneração dos servidores públicos municipais ativos, inativos e dos subsídios dos agentes políticos do município de Dona Ema. A Lei número 1610, de 24 de março de 2020, que concede a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores à remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal. Ainda são tomadas medidas administrativas objetivando a redução parcial dos subsídios, remunerações e gratificação pelo período de abril, maio e junho de 2020, como segue. A. Redução em 25% do subsídio do prefeito municipal e do vice-prefeito municipal. Redução de 10% do subsídio dos secretários e dos cargos comissionados. C. Redução de 25% do valor das funções gratificadas por tarefa. E D. Fim das horas extras pagas aos servidores no período da pandemia, exceto aos servidores da área da saúde. Expostas assim as razões de nossa iniciativa, submeto o assunto a esta Casa de Leis, contando com a aprovação da matéria em pauta. Dona Ema, 13 de abril de 2020, Nercy Barco, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 007/2020. Projeto de lei número 7/2020 estabelece medidas em caráter emergencial para ajudar a mitigar os efeitos econômicos do Covid-19 no município de Dona Ema. Nercy Barco, prefeito municipal de Dona Ema, estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei número 1609, de 24 de março de 2020, que concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais ativos e inativos e dos subsídios dos agentes políticos do município de Dona Ema. Artigo 2º. Fica revogada a Lei número 1610, de 24 de março de 2020, que concede a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Dona Ema. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Dona Ema, 13 de abril de 2020. Nercy Barco, prefeito municipal. Encaminho o projeto de lei número 007/2020, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 02/2020, de iniciativa desta Casa. Projeto de resolução número 2/2020, de 7 de abril de 2020. Dispõe sobre a realização temporária de desconto de valor do subsídio do vereador no município de Dona Ema devido ao decreto estadual número 515, 17 de março de 2020, situação de emergência em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19. O presidente da Câmara Municipal de Dona Ema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal de Dona Ema e pela Lei Orgânica do Município de 31 de março de 1990, apresenta a seguinte resolução. Artigo 1º. Determina o desconto de 40% junto ao valor do subsídio dos vereadores mediante retenção junto à folha de pagamento dos meses de abril, maio e junho de 2020. Parágrafo único. O desconto de que trata esse artigo é a título de doação
ao município de Dona Ema para auxiliar o financiamento das ações pelo poder público do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus Covid-19. Artigo 2º. O vereador que não concordar com o desconto de que trata esta resolução da mesa deverá apresentar ofício por escrito dirigido à presidência da Câmara até o dia 20 de abril, indicando sua discordância. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões de 7 de abril de 2020. Lauri Alves dos Santos, presidente. Encaminho o projeto de resolução número 02/2020 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 029/2020, expedido pelo prefeito municipal. Ofício número 29/2020, a sua excelência, senhor presidente Lauri Alves dos Santos, a Câmara Municipal de Dona Ema. Assunto, encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando dessa Igreja Casa Legislativa, projeto de lei número 8/2020, que dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Dona Ema para enfrentamento da emergência de saúde pública, da importância internacional decorrente ao coronavírus Covid-19. Sendo que se apresenta para o momento, colhemos a oportunidade para reiterar o protesto de elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Nerci Baco, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 008/2020. Antes de fazer a leitura, senhor presidente, eu vou fazer a leitura da mensagem ao projeto. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhor vereador, estamos encaminhando o projeto de lei número 8/2020, que dispõe sobre as medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo no município de Dona Ema para enfrentamento das emergências de saúde pública de importância internacional decorrentes ao coronavírus. O município de Dona Ema vem adotando medidas para enfrentamento da pandemia e vem assolando o mundo. E que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo medidas mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos, e ao essencial universal e igualitário as ações de serviços para a promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República. O município está adotando todas as orientações recebidas pelos órgãos competentes com a finalidade de bem-estar de seus servidores. Diante do exposto, o projeto de lei em pauta destina-se a regular os atos administrativos e a praticados na vigência da situação da emergência de saúde pública e a importância internacional decorrente ao coronavírus Covid-19. O projeto de lei número 8/2020 dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Dona Ema para enfrentamento de emergência da saúde pública de importância internacional decorrente ao coronavírus Covid-19. Nesse bar, prefeito municipal de Dona Ema, estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a adotar medidas administrativas para a regulação de pessoal com vistas ao enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Parágrafo único. As medidas administrativas autorizadas pela presente norma visam contabilizar a necessidade de equilíbrio entre as contratações administrativas compreendidas como políticas públicas de proteção social e de garantia de renda, e o desafio de manutenção do equilíbrio financeiro orçamentário do município. Artigo 2º. Entre as medidas referentes à gestão de pessoal, fica autorizado o Poder Executivo a determinar, primeiro, concessão unilateral das seguintes medidas administrativas. A. Licença-prêmio, caso tenha sido preenchidos os requisitos legais para a sua fruição. B. Férias coletivas ou férias normais individuais. C. Férias antecipadas para servidores públicos que ainda não tenham cumprido o período aquisitivo. 2. Alterações na forma de cumprimento da jornada de trabalho mediante a instituição de modalidade de trabalho remoto, home office, redução de flexibilização da jornada de trabalho com redução de manutenção e de remuneração, a fixação de escala de trabalho diferenciadas, instituição de bancos de horas, positivo ou negativo, para compensação de data futura. 3. Deslocamento provisório de servidores nas seguintes modalidades. A. Designação para lotação provisória em qualquer outro
órgão da administração pública. B, deslocamento para composição de força de trabalho junto a órgãos públicos diversos, integrantes ou não da administração pública municipal. Quarto, suspensão ou extinção dos contratos de trabalho dos servidores admitidos em caráter temporário a CTs e nos termos de compromisso de estágio. Parágrafo 1º. A fixação de regime de cumprimento de jornada de trabalho na modalidade de trabalho remoto, home office, prevista na letra A do inciso 2º, não gerará horas extraordinárias, tampouco poderá ser aplicada ao regime do banco de horas. Então, o pessoal que for trabalhar em casa não pode cobrar hora extra, né, e não pode caracterizar também em regime de banco de horas. Parágrafo 2º. As medidas de instituição do banco de horas e de deslocamento para a composição da força de trabalho dependem da edição prévia do decreto regulamentar para serem implementadas. Parágrafo 3º. Na hipótese de suspensão dos servidores contratados por tempo determinado, em se tratando de profissionais do magistério e da educação vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a suspensão se dará por tempo de suspensão das aulas presenciais. Segundo, sendo que a remuneração paga neste período deverá ser considerada como banco de horas negativos, nos termos do decreto regulamentar. Parágrafo 4º. Durante o período de suspensão do termo de compromisso de estágio, referido no inciso 4º, fica igualmente suspenso o pagamento de quaisquer benefícios deles decorrentes, como vale-transporte, auxílio alimentação, devendo ser garantido o pagamento do seguro em favor do estagiário, por parte da entidade conveniada ou do próprio município. Parágrafo 5º. As ações adotadas com base na presente legislação são efetuadas sempre a títulos precários e não geram qualquer direito adquirido ao servidor. Artigo 3º. O chefe do Poder Executivo editará os decretos necessários à regulamentação e operacionalização dos dispostos nesta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e destina-se a regular os atos administrativos e praticados na vigência da situação emergencial da saúde pública, da importância internacional corrente do coronavírus. Ficam convalidados os atos administrativos praticados anteriormente à sua promulgação, desde que compatíveis com esta disciplinar. Tomem 17 de abril de 2020, Nerci Barra, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei número 008/2020 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamentos, para análise e emissão de parecer. Não havendo mais nada na ordem do dia, passaremos a palavra livre. O vereador Jean Carlos Rizieri. Então, vou falar um pouco aqui para os senhores e para quem vai nos acompanhar, né, os internautas, sobre as ações que os ambos poderes, o Executivo e o Legislativo, tomou para que nós possamos enfrentar, né, essa situação do Covid-19. Falar que o prefeito ele tomou algumas iniciativas, como baixar 25% do salário do prefeito, do vice-prefeito, 25% das gratificações de todos os funcionários, 10% do salário de todos os comissionados, enfim, ele tomou uma série de medidas para que realmente ele possa equilibrar as contas públicas. E a Câmara, o que nós podemos fazer é dar nossa contribuição também referente a essa situação. Não podemos fazer muito em relação ao Covid-19, ao vírus, mas podemos dar nossa contribuição, né, para o município. Então, tomamos a medida de estar descontando 40% do nosso salário. O presidente, em acordo com todos os vereadores, irá realizar a devolução dos saldos financeiros da Câmara, né, que possuímos hoje na Câmara, no valor de R$60 mil, para ser usado destinadamente exclusivamente à saúde do nosso município. E também assumimos um compromisso ali junto com todos os vereadores, né, presidente, de estar repassando as sobras daqui para frente. Então essas foram algumas ações que nós, os vereadores, né, preocupados com a situação também, principalmente do nosso município, acabamos tomando. Falar para os senhores também sobre os professores dos nossos municípios, da rede municipal, da rede estadual, que estão em casa trabalhando, home office, né,
Eu posso presenciar aqui a situação da minha esposa, que é professora, que está ajudando os alunos, e muitos pensam que não trabalham, mas tem muito trabalho. A gente vê as mensagens consecutivas dos alunos pedindo auxílio, né, nas tarefas que são enviadas aos alunos pelos educandários, participando das reuniões, assim como nós, nas conferências, nos trabalhos virtuais, enfim. Então, parabenizar também a classe dos professores do nosso município por estar enfrentando, né, com o trabalho em casa, essa situação. E falar aqui também para os senhores que eu recebi a visita na Câmara de Vereadores de munícipes que vieram solicitar o apoio dos vereadores para nós estarmos melhorando um pouco a nossa lei complementar número 146 de 2017, de 18 de dezembro de 2017, onde institui o Código de Obras e Edificações de nosso município, uma lei complementar que regulamenta as construções de nosso município. A gente vê, assim, algumas situações que aconteceram nos últimos dias, onde foram projetos aprovados na prefeituras e os projetos não continham, né, a metragem adequada nos terrenos, principalmente que são... que façam rumo, né, com alguns terrenos. Então, onde está acontecendo uma obra, os terrenos do lado realmente não possuíam a metragem desses terrenos. Então, pediram para que, a hora que esses projetos forem dado entrada na prefeitura para aprovação, para construção, que os nossos técnicos também possam exigir um documento a mais, que seriam as certidões, né, desses terrenos que possuem extremas onde estão edificadas as obras. Nós tivemos uma situação no nosso município onde foi aprovado um projeto, mas não é culpa da prefeitura, mas foi aprovado um projeto onde o terreno ao lado possuía uma metragem não condizente com a real que estava na certidão. Então, aconteceu esse problema e pediram o apoio da Câmara de Vereadores para que possa estar instituindo essa nova regra, né, que a prefeitura exija as certidões dos terrenos vizinhos. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok. Vereador James Alberto Adam. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Carla, vereadora Eliane, demais vereadores, a nossa assessora Bia. Eu também aqui quero deixar aqui também o meu registro aqui a respeito do que nós, como poder, né, legislativo, estamos fazendo para ajudar, né, no combate ao Covid, assim como o executivo também está fazendo. Só que eu vejo e fico indignado que eu acho que quem tem que dar também um exemplo são o pessoal lá em cima. Eu não vi até agora nem um senador, nem um deputado, nem muito menos nosso governador, que ganha mais de 60 mil reais a baixar o salário. É fácil ele dizer, fique em casa. Mas hoje nós temos mais de 160 mil desempregados em Santa Catarina. O que esse pessoal vai fazer? Vai vir os 3 meses com 600 reais do governo federal? O cara que ganha 600 mil por mês, comendo um camarãozinho todo final de semana na casa lá, onde ele para? E fico indignado com isso. Que eu vejo muitas pessoas que ganharam a conta aqui na nossa malharia com crianças, pediram, pelo amor de Deus, para o patrão não botar para a rua, que estavam em estágio probatório, tiveram que botar para a rua. E partindo o coração, né, desses proprietários. Eu fico indignado com isso. Eu sei que a gente tem que cuidar da nossa saúde, sim, temos que cuidar, temos que tomar medidas, sim, só que a economia do país ela não pode parar. Porque vai ter muita gente morando de fome, e a pior coisa que tem é você ver uma criança pedindo alguma coisa para comer. Fica aqui a minha indignação com nossos governantes, tanto eles senadores como deputados estaduais, deputados federais e o principal de tudo, o nosso queridinho governador. Essa é a minha opinião, a minha indignação. Quero deixar aqui também um registro aqui aos senhores vereadores que o prefeito decretou situação de emergência. O decreto número 035/2020 de 2 de abril, o decreto 035 de 2 de abril. Onde foram feitas várias medidas já. Nosso interior está com problema de água, e já a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria da Agricultura, já fez alguns poços e alguns escavações de buracos, né, para os animais também, né? E foi levado água com caminhão-pipa também. Então, a gente também pede à comunidade para que cuide, né? E não esbanje a água, né? Economize água. Porque, pelo que a gente sabe, essa estiagem vai mais longa ainda, né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar?
Eu quero, senhor presidente. Pois não? Pode falar, Carla. Parabenizo, sim, Jean, todos os professores, muito bem lembrado, mas não posso deixar de, como técnica de enfermagem, parabenizar a equipe de saúde. A nossa equipe está enfrentando um momento muito difícil, tá? Nós somos a porta de entrada, estamos com casos já em Rio do Sul, pacientes onde vão fazer hemodiálise, já tem enfermeiros afastados, então a gente tem contato sim com eles. Quero parabenizar todos, desde as faxineiras, técnicos, enfermeiras, médicos, secretário, chefe de unidade, todos. Não está sendo fácil para nós, tá? Nobres vereadores e nobre vereadora. Está sendo muito difícil, mas a gente, um está ajudando o outro lá. É complicado. A gente sabe que vai chegar em Dona Ema, a gente tem noção disso, sim, e a gente está bem preocupado, porque, querendo ou não, a gente é a porta de entrada dessa doença. Ela vai aparecer aonde? Vai aparecer ali na saúde. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns para a minha equipe de saúde, para todos que estão à frente desse Covid-19. Muito obrigada. Senhor presidente, me permite? Pois não? Carla, reforço aqui também meus parabéns a toda a equipe do nosso município, a você principalmente, que estão na linha de frente. Também externo aqui a minha admiração, né, e me preocupo também que essa situação, né, lamentável que vai chegar no nosso município. Então, a todos os nossos profissionais da área da saúde, também externo aqui, meu agradecimento, né, como pai de família, né, pelo trabalho já realizado, né, e que vão realizar, né, a gente sabe que o que vai vir ainda pela frente, o grosso está vindo pela frente. Então, parabenizo também a todos os profissionais da saúde do nosso município. Mais alguém? Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária. E convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária virtual no dia 22/4/2020, quarta-feira, às 19 horas. Obrigado.